A Lili já passou o primeiro passo que a gente está orientando vocês. Lembrando, o que é obrigatório dentro do Plano Municipal de Saúde? A análise da situação de saúde, o DOME e o monitoramento. Esses são os 3 itens obrigatórios que tem que estar dentro do plano de saúde que está lá na legislação. Mas a gente sabe que vocês são para cima, vocês são além do que diz a legislação. Então, a gente está oferecendo outros materiais, outras ferramentas para vocês constituírem esse plano municipal de saúde, dentro de uma metodologia de planejamento estratégico. Então, a gente vai, além do que é obrigatório, a gente vai estar passando outras ferramentas para vocês aplicarem. Feito a constituição do grupo de trabalho, a gente vai falar sobre a identidade institucional e matriz fofa, que são ferramentas que a gente aplica dentro de um planejamento estratégico, dentro de instituições, tanto de saúde quanto não de saúde. Isso são ferramentas aplicadas em qualquer tipo de instituição que queira fazer um planejamento estratégico. Então, a gente trouxe essas ferramentas para vocês e que vocês podem ou não aplicar, mas a gente vai trazer aqui para vocês como uma opção. Então, o que é identidade institucional e o que é matriz fofa? A identidade institucional se refere à missão, visão e valores daquela instituição. Ou seja, a gente está falando do quê? Da saúde daquele município. Então, eu vou olhar para qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores que esse município está trazendo para a população da instituição saúde dentro desse município. E o que é a matriz fofa? A matriz fofa, mais conhecida ou conhecida também por matriz SWOT, ela vai trazer forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela é uma matriz que a gente aplica com um grupo de trabalho ou, enfim, ampliando além do grupo de trabalho, e a gente vai perceber o que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Partindo daí, a gente vai começar, então, pela identidade institucional. Então, é um ponto de partida do planejamento, que nem eu falei para vocês. Tudo que a gente pensa em planejamento estratégico, a gente tem um ponto de partida. Eu posso iniciar pela identidade institucional, mas não quero fazer, eu quero fazer só a análise da situação de saúde, só o que é obrigatório. Beleza, vocês têm esse pleno poder. Mas, como a gente sabe que vocês são top demais, vocês vão fazer isso daqui também, né? Então, identidade institucional, ponto de partida, e é um compromisso que o gestor e a equipe passa para aquela população, de médio e longo prazo, é aquilo que eu estou visualizando lá no futuro, o que é minha missão, visão, o que são os valores daquela instituição, saúde dentro daquele município. Então, é para quê? Para que serve isso daqui? Para definir uma direção estratégica da organização da saúde do município. E por que existe essa identidade? Que permite que o gestor e seus colaboradores reflitam sobre o papel da organização na sociedade e sobre o seu futuro. Então, isso faz com que gestores e colaboradores reflitam sobre esse papel que tem dentro do município. Às vezes eu tá lá, esqueci todo mundo assim na correria do dia a dia, não sei, estou perdido, só faço o que me mandam. Aí é bom assim a gente relembrar, qual é a minha missão, visão e valores. Então vou lá, volto lá na minha plaquinha, geralmente depois que a gente faz isso, aqui no estado, por exemplo, tem um painel que diz a nossa missão, visão e valores dentro do estado. E fica visível para a população, porque a população também tem que olhar e tem que estar se sentindo parte dessa missão, visão e valores dentro dessa instituição. Então, o que é missão? A missão é o propósito da instituição existir, é a sua razão de ser. Então, ela define a razão de ser da Secretaria Municipal de Saúde e a sua contribuição para a população. Já a visão, ela é uma situação em que a instituição deseja chegar. Então, num período assim definido de tempo. Ela estabelece um objetivo de longo prazo, médio e longo prazo para a saúde do município, né? Olha, até o final desse plano municipal de saúde aqui, que a gente está elaborando, eu quero ser assim, ó, top desse jeito. É aqui na visão que vai ser inscrito essa parte. E os valores, eles são os ideais, eles são princípios, eles orientam as decisões e ações da equipe gestora, dos colaboradores,
E isso reflete para a população, isso tanto nas relações internas quanto nas relações externas. Então, são ideais, são princípios que orientam essa organização. E como é que eu faço, então, essa identidade institucional? Então, sempre, não dá para fazer sozinho. Às vezes a gente quer fazer sozinho, a minha ideia é melhor do que todo mundo. Mas não, a gente está fazendo um plano municipal de saúde, e plano municipal de saúde envolve o município como um todo. Então, sempre vocês vão aplicar essas ferramentas reunindo esse grupo de trabalho. Não dá para a gente reunir toda a população do município, né? Como a Lili falou, eu posso fazer outros tipos de... Me ajuda, Lili. Outros tipos de chamamento da população, que a Lili trouxe ali de exemplo. Consulta pública, a gente tem Isso, exemplo de município, ou levar no centro de saúde uma reunião para ter a discussão ali na ponta. isso. Então, a gente consegue fazer... Opa! É isso, são outros tipos de participação popular, né? Desde que tu consiga, às vezes tu vai conseguir por meio do próprio conselho também, que tem a sua representação também dos usuários, né? Mas tem outras formas como as meninas colocaram, né? Que também é importante pensar. Isso, obrigada, Carol. Então, assim, esse grupo de trabalho, por ser um grupo diverso e heterogêneo, ele vai ter representantes da população, representantes de um serviço de saúde, um representante de outro serviço que não é de saúde, assistência social, escola, enfim, o que vocês definirem, mas ele vai ser um grupo um pouco menor, porque a gente não consegue fazer com 200.000 pessoas, por exemplo, o plano. Mas esse grupo de trabalho ele vai ajudar com que essas 200.000 pessoas é, estejam ali de alguma maneira, né? Mas quem vai botar a mão na massa, de fato, é esse grupo de trabalho. Por isso que a gente reforçou com vocês, já desde a primeira reunião, que vocês estabeleçam esse grupo de trabalho. Então, reuniu esse grupo de trabalho, vão fazer um teste de validação, um momento de análise. Talvez já exista missão, visão e valores da saúde no município. Então, é legal pegar aquilo que já tem e fazer uma análise. Pega os documentos institucionais de saúde, pode ser o Plano Municipal de Saúde, pode ser que esteja escrito lá dentro do Plano Municipal de Saúde, pode ser que esteja dentro de outros planos, pode ser que esteja dentro de relatórios. É importante vocês fazerem essa busca desses documentos e ver se já existe missão, visão e valores da instituição saúde no município. Se tiver, a gente tem que se perguntar assim, a equipe técnica, os gestores, os conselheiros, a população como um todo, conhecem e aplicam esses princípios no dia a dia? Esses princípios, essa missão, essa missão, visão e valores, eles são aplicáveis? Eles estão dentro do dia a dia da organização? Essa missão, visão e valores refletem a realidade da saúde no município? Se sim, é interessante manter, porque quando a gente vai mantendo algo que já está posto, a gente vai conseguindo excelência ao longo do tempo, né? Ah, mas eu não tenho, não achei em documento nenhum, e eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai escrever. Perfeito, a gente sempre pode começar, nunca é tarde para começar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se eu não tenho, é definir a missão. Então, o que que reflete a missão? Quais perguntas eu vou responder para fazer essa missão do município enquanto saúde? O que fazemos, para quem fazemos e por que fazemos? Respondendo essas perguntas, eu vou conseguir ter uma missão da minha instituição de saúde no município. Aqui a gente traz um exemplo que é: o que fazemos? Prestar assistência. Para quem fazemos? Prestar assistência à saúde, o que fazemos? Para quem? Para a população municipal, em especial os grupos vulnerabilizados. Por que fazemos? Para garantir o acesso universal e de qualidade. Então, aqui eu já trago um exemplo que consegue responder essas três perguntas. Respondendo essas três perguntas, eu consigo ter uma missão clara da saúde do município. Feito isso, eu vou partir para a minha definição de visão. Eu já sei o que eu represento e agora eu quero
escrever o que eu quero, aonde eu quero chegar, lá no futuro, um futuro de médio e longo prazo. Então, essa visão, ela vai estabelecer aonde a saúde municipal deseja chegar em médio e longo prazo. Aqui a gente traz um exemplo. Tornar-se referência em atenção primária à saúde, reduzindo internações evitáveis, promover acesso integral à saúde e atendimento humanizado resolutivo. Então, ele está olhando para um futuro que é de médio e longo prazo. Eu já sou referência na atenção primária à saúde. Já sou referência, já sou top, top de linha. Então, eu vou buscar uma outra coisa, para além daquilo da atenção primária, para além daquilo que eu já sou ótimo, tá? Então, essa visão vai para além daquilo que eu já sou, já tenho algo posto hoje. Visto isso, já vi a minha missão lá, que eu posso botar médio prazo nesse plano municipal de saúde, que é daqui a 4 anos, eu posso definir os meus valores, aquilo que vai orientar para eu chegar onde eu quero e para fazer o meu serviço no dia a dia. Então, eu vou definir 3 valores, 3 princípios, como vocês queiram chamar, que devem orientar a minha conduta, a conduta da minha equipe, a conduta da gestão municipal de saúde. A gente traz exemplos aqui, mas tem milhares de exemplos. Quando a gente fala de princípio, né, valores, a gente tem muitos princípios, muitos valores que a gente pode estar trazendo para a saúde municipal. Os exemplos que a gente traz aqui são compromisso com o SUS, transparência e ética na gestão, humanização do atendimento, trabalho setorial e participação social. Então, a gente tem esses exemplos, mas vocês podem buscar. Esses exemplos é só exemplos, tá? Vocês não podem, não precisam pegar esses exemplos e aplicar na realidade de vocês. Isso é só para a gente trazer como é que pode ser elaborado isso daqui. Pronto, agora sim eu tenho uma missão, visão e valores. Aí eu tenho que fazer novamente, discutir com o grupo, porque eu discuti tudo isso aqui em grupo, mas eu tenho que novamente me perguntar. Essa missão, visão e valores, ela está de acordo com a realidade? É onde eu quero chegar? Esses princípios, eles são aplicáveis no meu dia a dia? Então, eu faço essa revalidação, esse teste de validação novamente, essa revisão para dizer assim, não, isso daqui que a gente chegou escrito está perfeito, está ótimo, vamos trabalhar em cima disso durante esse plano municipal de 26 a 29. Feito isso, uma ferramenta posta, que isso eu tenho que sempre ficar lembrando para os meus funcionários, colaboradores, equipe, gestor, participação social. Isso é algo que a gente sempre tem que estar ali, como quase um diário assim em cima da mesa para a gente lembrar. Missão, visão e valores da minha instituição de saúde. Pode falar, Carol. Para reforçar também que isso tudo, a validação é uma parte também bem importante, mas ela pode estar, como a Ju mencionou até ali no slide, né? Tem uma parte inicial que ela também pode ser feita uma validação quando já existe definido, né? Uma visão, missão, valores, como a Ju colocou. Então, isso pode ser feito de diversas formas, porque a gente pode usar de ferramentas, hoje em dia a gente tem a tecnologia que também nos ajuda para isso, e a gente pode ir fazendo com os outros atores que são importantes e não estão nesse grupo de trabalho, que a gente colocou, eles podem ser o tempo todo consultados por meio de formulário, então, e até mesmo para fazer essa validação final. Então, antes de fazer qualquer publicação, é importante também reforçar que o secretário de saúde, né, esteja a par daquilo que foi construído por esse grupo, né, e seja validado por ele também, porque é um compromisso dele também enquanto gestor, né, da saúde, que ele está assumindo perante a população, né. Então, antes de levar à tona isso para toda a comunidade, para toda a população, é importante que todos da equipe, mesmo para além daquele grupo que está desenvolvendo essa atividade. Então, para além desse grupo, é importante que os demais técnicos conheçam essa identidade institucional criada e também o secretário de saúde, né? Que ele conheça essa identidade, porque, como o próprio nome diz, como que a gente se enxerga e como que a gente vai querer que a população nos enxergue, né? É isso basicamente que traz essa identidade, né? E esse é um compromisso assumido.
Então, eu estou definindo os meus valores, os valores da instituição, eu estou definindo onde eu estou, onde eu quero chegar. Então, isso é um compromisso, é um primeiro contrato, digamos assim. E esse contrato, ele precisa dessa validação de todos. E para além do grupo que está desenvolvendo especificamente, construindo especificamente cada um desses elementos, né? Só reforçar isso. Obrigada, Carol. Posto isso, a gente pode agora aplicar a matriz fofa, que é um próximo passo, uma próxima ferramenta que a gente pode estar aplicando para o planejamento estratégico da saúde do município. Essa matriz fofa também não é algo obrigatório, é opcional, mas ela é uma ferramenta também utilizada em diversas instituições, em diversos setores, que a gente pode aplicar. Por quê? Porque ela traz. Para que ela serve? Ela serve para analisar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças dessa organização, da instituição saúde, direcionando um plano de ação. E por que existe essa matriz fofa? Essa matriz fofa, ela incentiva o gestor e seus colaboradores a analisar a organização sob diversas perspectivas de uma forma bem simples, objetiva e propositiva. Ela olha muito para o processo de trabalho, ela olha muito para aquela organização em si, a instituição, a Secretaria Municipal de Saúde. Então, ela vai ajudar a identificar essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Para além disso, que aí é obrigatório no Plano Municipal de Saúde, vai ter análise da situação de saúde, que é extremamente importante, porque é dali que a gente diz assim, olha, isso daqui é a necessidade da população, não é olhando só para a instituição. A análise da situação de saúde, porque é algo obrigatório, ele vai analisar a situação de saúde da população. Então, para além da matriz fofa, a gente vai fazer a análise da situação de saúde e vai olhar, então, para a saúde da população como um todo. A matriz fofa, então, ela vem para um autoconhecimento dessa organização, dessa Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que são esses pontos positivos, pontos negativos? Ele vem de fatores internos e vem de fatores externos. Quando a gente olha para essa coluna aqui, a gente vai ver fatores positivos, que são forças e que são oportunidades. Quando eu chego aqui nas forças, eu vou ver que são fatores internos. Então, são aspectos internos positivos da organização de saúde. Aqui, um exemplo. Boa estrutura das unidades de saúde, equipe qualificada. Isso aqui eu estou olhando para dentro da minha organização de saúde. E eu estou vendo aqui, ó, as minhas forças. Quando eu tenho forças, é aquilo, eu não vou deixar essas forças ficarem fracas, né? Então, eu vou estar olhando para aquilo ali e vou estar dizendo, olha, é bom isso daqui, eu tenho que manter bom do jeito que está. Quando eu olho esse fator positivo, olhando para oportunidades, eu estou olhando para fatores externos. Então, eu olhei para os fatores internos e vi forças. Quando eu olhar para os fatores externos e olhar oportunidades, são oportunidades que elas podem ser aproveitadas. É oportunidade mesmo, como o nome já diz, né? Elas podem ser aproveitadas, são algo externo à instituição, mas que podem ser aproveitadas. Então, por exemplo, aqui, novos programas federais de financiamento, parcerias com universidades. Isso são fatores externos que eles são oportunidades para que a secretaria consiga elevar seu nível de excelência também, para dar assistência para a população. Quando eu olho essa coluna aqui, que são fatores negativos, não dá para a gente só ficar olhando para o bom, né? A gente também tem que se olhar para o que está ruim para tentar melhorar. A gente para aqui nas fraquezas quer dizer o quê? Fatores internos. Então, eu vou olhar esses fatores internos e olhar as fraquezas que tem. Eu já olhei minhas forças, eu tenho que olhar minhas fraquezas também. As minhas fraquezas são desafios internos que precisam ser superados. Por exemplo, falta de médicos, falta de profissionais, não só de médicos, dificuldade no atendimento da atenção primária. Então, são levantamentos que eu consigo perceber como uma fraqueza dentro da minha organização.
E quando eu olho para o fator externo, eu olho para fora e vejo que tenho ameaças, que são pontos negativos. Então, o que que pode ser de ameaça que vem de fora, que pode prejudicar os serviços de saúde? Exemplos, cortes no orçamento da saúde, epidemias, pandemias. Isso é algo externo que pode estar prejudicando, podem vir a prejudicar o meu serviço de saúde. Então, olhando por aqui, eu olho as ameaças como fatores externos. Pode falar, Carol. É só dizer o porquê da importância de se fazer uma matriz fofa, né? Se vocês não fizerem, tá tudo certo, né? Mas por que que a gente acha importante fazer? Porque a gente viu ali a questão da identidade institucional. Então, é um momento que a gente se conhece, conhece a sua instituição, conhece, a gente está se conhecendo e se reconhecendo. E na matriz fofa, o legal é você saber assim, ó, eu quero chegar lá daqui a 5 anos, eu quero fazer isso, eu quero estar com essa é a minha visão, minha missão, meus valores. Mas será que eu consigo? Será que eu consigo ousar em querer chegar lá, ser top de linha daqui a 5 anos? Então, a matriz fofa me diz como que eu posso conseguir, porque é o momento que a gente vai se olhar para dentro da instituição e ver o que está favorável e o que eu preciso melhorar. Então, se a gente não faz a matriz fofa, tá tudo certo, a gente pode não fazer, mas fazendo a matriz fofa é mais um jeito que a gente tem de se conhecer e saber os pontos que precisam ser melhorados. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, eu quero ser referência na atenção materna. Daí eu olho, eu faço uma matriz fofa e percebo que eu não tenho obstetra. Eu tenho ali entre as minhas fraquezas a falta de médicos obstetras. Então, olhando para essa minha fraqueza, que está sinalizada ali na matriz fofa, eu consigo daí já pensar em propostas, em planejamento, em propostas, eu preciso eu vou conseguir identificar mais facilmente o que eu preciso fazer para conseguir ser aquela referência em atendimento materno. Então, a matriz fofa é um jeito da gente entender que a gente pode chegar lá, só que eu preciso saber como. Né? Então, a matriz vai me dizer como. Porque se eu simplesmente só coloco lá uma identidade institucional e nunca mais olho para aquilo, e não faço uma matriz, não sei, não reconheço como é que são minhas fraquezas, minhas oportunidades, minhas ameaças dentro da instituição, eu vou estar criando um planejamento e posso me frustrar, porque eu não vou conhecer, não vou saber o que eu posso conseguir de elementos para se chegar lá. Então, a matriz fofa, a importância dela é isso, é a gente lidar com a realidade, sabendo quais são os gargalos que a gente tem, né? A gente precisa olhar para isso, mas também sabendo pegar aquilo que a gente tem de bom, né? Como tudo na vida, a gente tem que ver os dois lados, né? Os fatores positivos, os fatores negativos vão ajudar a gente a chegar onde a gente quer. Acho que essa é a importância principal da matriz fofa. Obrigada, Carol. E aí, no passo a passo que traz a matriz fofa, primeiro eu vou olhar os meus fatores internos. Então, tudo que é interno, tanto a parte positiva quanto a parte negativa. O que é a parte positiva do fator interno? Que a gente viu agora. A fofa, da fofa, é a força. E o que é o meu fator negativo dentro da parte interna do meu sistema? São minhas fraquezas. Então, eu vou fazer primeiro essa linha aqui, ó, tanto de fatores positivos quanto fatores negativos. Então, eu vou olhar minhas forças e minhas fraquezas. Eu vou listar. Eu vou sentar com esse grupo de trabalho, eu vou listar forças e fraquezas dentro da minha instituição. Feito isso, eu vou analisar o cenário externo. Agora eu estou olhando para fora, já olhei tudo que tem dentro da minha instituição. Agora eu vou olhar para fora. Olhando para fora, olhar essas influências. Identificar, então, o que eu vou identificar dentro dessa matriz fofa? Vou identificar as oportunidades e as ameaças que vêm de fora. O que é aquilo que eu consigo aproveitar e tudo aquilo que pode prejudicar a instituição. Saúde como um todo. Feito isso, eu vou listar dentro dessa matriz e vou ter uma lista de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Essa lista, ela pode nos ajudar
que nem a Carol falou, a potencializar esses pontos fortes, corrigir os pontos fracos, aproveitar as oportunidades e mitigar as ameaças. Quem optar por fazer essa matriz, por fazer a identidade institucional, por fazer a matriz fofa, a gente vai ver num próximo passo que a gente também vai analisar a saúde da população, analisar a análise da situação de saúde da população. Então, logo depois disso, a gente também vai listar uma listagem de problemas, quando a gente faz a análise da situação de saúde do município. E aí a gente vai listar todos esses problemas e também vai olhar de novo para a FOFA para ver se aqueles pontos fracos, aquelas ameaças, elas já estão analisadas dentro da situação de saúde, ou se eu preciso incluir mais isso daí de lista de problemas para eu poder fazer uma diretriz objetiva lá na frente. Então, assim, vamos fazendo ao passo. A gente vai fazendo isso, quando chegar o dia que a gente vai trazer assim, ó, pessoal, lembra da matriz fofa? A gente vai ver se ela trouxe também, se a análise da situação de saúde trouxe esses pontos fracos e essas ameaças também estão presentes na análise da situação de saúde. Não estando, a gente vai listar eles para a gente trabalhar, então, dentro desse plano aí de ação para o município, tá?